Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 18 de março. Estamos na segunda semana da Quaresma. Hoje também celebramos a comemoração facultativa de São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da Igreja. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus como profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, parábola dos vinhateiros homicidas, que é proposta hoje nesta sexta-feira da segunda semana da Quaresma, tempo de penitência, tempo de conversão. Nós vemos Jesus como pedra angular e desta igreja, né? Pedro é a pedra fundamental na fé de Pedro, professada por Pedro, quando ele perguntara se ele o amava mais do que todos os outros, por 3 vezes. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes tudo, mas tu sabes que eu te amo. Tu sabes minhas misérias, mas tu sabes que eu te amo. E nesse momento a gente vai vendo a história da salvação. A história da salvação em que os profetas não são bem recebidos, né? A palavra de Deus não é ouvida, né? E o próprio Filho de Deus que vem para nos salvar, e ainda hoje muitos ainda não ouvem a sua palavra. Então, a parábola dos vinhateiros homicidas mostra esse itinerário, a caminhada dos profetas, né, como esses funcionários que foram, né, ver direitinho sobre esses que estavam liderando, né, ou seja, ele está falando aos líderes religiosos da sua época. Ou seja, quando a gente fala liderança, nós falamos que pessoas que têm uma, digamos assim, uma importância grande e que tem muita gente dependendo dessas pessoas. Quanto maior o líder, quanto mais pessoas dependem deste líder, mais ele tem que se comprometer com a vida plena. Um líder gerador de morte, certamente tem que ser substituído. E a gente vê claramente isso na parábola hoje de todos os líderes, quando a gente for pensar, líderes religiosos, líderes políticos, né? Todos os líderes que de repente não contribuírem com a vida, né? Que matam. Então aqui a gente vê claramente, literalmente, essa perspectiva. Mas a perspectiva de morte não é só a morte nesse sentido, né? De morte
física, mas também a morte que se dá numa situação de morte, ou seja, toda injustiça, toda opressão, todo egoísmo e tantas outras coisas que geram situações de desigualdade, de injustiça, né? E que consequentemente geram também uma situação de divisões, ódio e tantas outras coisas. Então tudo isso a gente precisa tomar o cuidado necessário para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e igualitária. Para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, para que a gente possa ouvir o Evangelho, essa boa notícia do reino de Deus, reino onde justiça e paz se abraçarão, reino onde se ensina com sabedoria e que se aprende com amor, né? É preciso aprendermos verdadeiramente com amor, o amor de Deus que deve nutrir as nossas relações, e assim a gente vai certamente ter um coração apto para ouvir atentamente a palavra de Deus e aprender dela essa sabedoria e esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia, abençoado final de semana para todos vocês.